Segundo o título aqui do vídeo, eu vou falar aqui a respeito de Pablo Marçal. Vou mandar a real sobre Pablo Marçal. Pablo Marçal, ele é mesmo isso que ele fala? Ele é de verdade? Ou ele é apenas uma farsa? Pablo Marçal, esse comportamento dele condiz com a verdade da Bíblia? É real isso que ele fala? Existe milhões de pessoas, milhares de pessoas seguindo ele na internet. Ele tem aí o método IP, um curso, o qual ele cobra caríssimo, aonde destrava a mentalidade das pessoas. Você conhece Pablo Marçal? Você já assistiu ele na internet? Você acredita no que ele fala? Esse curso realmente destrava as pessoas? Então esse vídeo hoje vai se tratar aqui da realidade desse comportamento de Pablo Marçal. Ele é real ou é apenas uma farsa? Meu nome é Roberto, se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê aquele joinha aí, beleza? Antes de mais nada, quero dizer a você que antes de estar fazendo esses vídeos aqui no meu canal, há uns anos atrás, eu era um esquizofrênico, diagnosticado esquizofrênico e aposentado, inclusive, pelo Estado, pelo INSS. Eu vim de uma família a qual meu pai era alcoólatra e além de alcoólatra, ele também sofria de um distúrbio, de um transtorno. Era uma pessoa agressiva. E casou com a minha mãe, que por sua vez era uma pessoa que mais tarde não, logo na minha infância ela já foi diagnosticada aí como esquizofrênica. Eu com 6 anos de idade precisei aí ficar cuidando de mais 5 irmãos, os quais eram ainda bem menores do que eu. Então minha mãe precisou ficar internada e eu fiquei a maior parte da minha vida, aliás, a maior parte desse período de infância, precisei sair da escola, inclusive, para cuidar dos irmãos, enquanto minha mãe, esquizofrênica, em transtorno esquizofrênico, estava internada. E eu acabei sendo curador nesse período dos irmãos, cuidador desses irmãos menores. Daí em diante minha vida foi um inferno. Viciei em crack, fui diagnosticado esquizofrênico, foi uma tribulação minha vida. Mas de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, eu comecei a estudar e pesquisar. Veio uma força e conheci o Pablo Marçal. Conheci aí os vídeos. Só não fiz o curso do Pablo Marçal ainda, mas tenho vontade de fazer. Mas, pelo que eu estou vendo, quase que nem preciso do curso. Só os vídeos os quais ele apresenta gratuitamente aqui na internet já está me ajudando. Já está me curando quase que totalmente desse transtorno de esquizofrenia. Fui cortado já há uns anos atrás. Por minha iniciativa, deixei de ser aposentado. E por minha conta e risco, hoje eu não sou mais aposentado. Quando eu estava no estado esquizofrênico, eu vivia reclamando, murmurando, com ódio e com raiva, com sentimento de culpa. Me arrependi muito das palhaçadas, das perversidades que eu cometi na vida. Mas mesmo tendo me arrependido, convivendo com irmãos, e mesmo tendo me arrependido e convivendo com uma sociedade a qual o meu histórico foi de um drogado, de um esquizofrênico, então eu tive um pouco de dificuldade para me levantar. Mas por conta aí do vídeo, das palestras de Pablo Marçal, eu fui conhecendo de fato a Bíblia. Porque Pablo Marçal, ele vem falar a verdade, ele fala realmente a verdade, como é que a Bíblia quer nos ensinar. Se você assistir o último vídeo, ou o penúltimo vídeo de Pablo Marçal, se você assistir lá antes que seja retirado do ar, você vai ver que ele fala o que eu há muito tempo pensava. Eu não estava conseguindo colocar em prática. Estava difícil de colocar em prática, porque a gente lê a Bíblia e às vezes a gente não consegue interpretar realmente o que Jesus quer dizer. Mas eu já suspeitava, porque Jesus, ele vem. Aliás, Jesus pede lá que se a gente crê em Jesus Cristo. E quando significa crer, quando ele quer dizer crer, é seguir os passos dele, se comportar como ele se comportou. Não é ficar adorando Jesus, ficar com mimimi, procurando amor em Jesus, porque o amor dele, ele mostrou de uma forma firme, de uma forma segura. Jesus mostrou o comportamento de um homem que diante da calamidade, diante da mentira do homem, ele suportou e ele agiu como um homem, com segurança, com tranquilidade,
teve controle emocional diante de toda a porcaria, de toda a perversidade que a humanidade teve contra ele, dos fingimentos. Então Pablo Marçal coloca inclusive sobre o casamento, as pessoas não podem encontrar uma mínima dificuldade que já se quer se separar. Um fica jogando a culpa no outro e nunca ninguém quer assumir a culpa de nada. Nunca ninguém quer ser responsável por nada. Assim como eu era. Eu era um reclamão, eu não queria assumir culpa de nada. Eu olhava as pessoas, eu não conseguia me relacionar com as pessoas, porque eu pensava de uma forma, eu tentava colocar a minha opinião, colocar o meu pensamento, a pessoa não aceitava. Eu queria que as pessoas me ouvissem, elas não queriam, elas queriam que eu ouvisse ela. Quando eu ouvisse ela, para ela era tudo. Então Jesus vem, se você entender de fato o que Jesus quer dizer, você vira homem, você vira mulher. Você começa a assumir a culpa de tudo que acontece de ruim na sua vida. A minha vida foi uma merda. Mas depois que eu tomei conhecimento que tudo que aconteceu na minha vida, desde quando quase que eu nasci, desde quando que meu pai faleceu, aliás, que eu precisei entrar em combate, porque eu me revoltei. Mas a minha revolta contra o meu pai foi tão prejudicial, tão sombria, que meu pai acabou falecendo. E foi através disso que começou a me despertar o interesse em ler a Bíblia. Comecei a me sentir mais culpado por tudo que tinha acontecido na minha vida. Então você que está ouvindo esse vídeo, se está cansado, está achando que o seu casamento, que a sua família está um problema, o problema maior está na sua cabeça. Porque o que Jesus quer nos explicar é isso, que a gente precisa resolver a nossa cabeça, resolver as nossas emoções. Embora o mundo esteja um caos, a gente não pode participar desse caos, dessa mentira, dessa falsidade. O que as pessoas costumam falar? O que a maioria costuma falar? Não, se ele está corrompendo e ninguém está nem um pouco preocupado, eu também vou corromper. Quer dizer, é o tipo Maria vai com as outras. Ele não quer respeitar princípios. Ele quer seguir a manada, a maioria. E aí as pessoas elas querem prosperar nas áreas, em todas as áreas da vida. Hoje eu vejo e digo para você, você não consegue prosperar na sua vida em todas as áreas se você não resolver o problema na sua casa. Se você não resolver os seus problemas emocionais consigo mesmo. Por mais que estejam todos da sua família, todos na sociedade, estejam desequilibrados, sejam pessoas dissimuladas, você precisa arrumar um comportamento, aceitar o comportamento, seguir o comportamento de Jesus. Jesus tinha uma postura. Jesus não tinha mimimi, não tinha brincadeirinha com ele. Porém, ele era uma pessoa que tratava as pessoas bem, com harmonia. Ele não sentia ódio das pessoas, não sentia inveja, não tinha ressentimento das pessoas. Por mais que as pessoas maltratassem ele, por mais que as pessoas desejassem o mal, estivessem com mal intenção com ele vivia em harmonia com as pessoas. Ele sabia que ele estava sendo enganado por pessoas, mas nem por isso ele era irônico, nem por isso ele era uma pessoa que maltratava as pessoas. Então Jesus foi um homem, o qual vem trazer para nós esse entendimento, para que a gente, se você não quer sofrer, você precisa se resolver dentro de você. Isso não quer dizer que você tem que passar a mão na cabeça das pessoas, ficar agradando, principalmente agradando as pessoas. O que a gente vê no modo geral na sociedade. É isso que Pablo Marçal vem colocar. Você assumir a responsabilidade e não fazer como Adão fez lá no passado. Ele jogou a culpa em Deus. Assim como eu fiz no passado, joguei a culpa no meu pai. Em vez de eu tomar uma posição e ajeitar a minha vida e perceber os meus erros e começar a andar no caminho certo, eu preferi julgar, acusar, desequilibrar, perder o controle emocional, ser uma pessoa hostil com as pessoas, com as outras pessoas. Na Bíblia fala, você não deve andar com o mal. A Bíblia fala, desvia-se do mal. Na Bíblia fala que nós, quando pais, devemos ensinar nossos filhos como andar no caminho certo, que ele andará diante do caminho certo para sempre. Mas não é esse ensinar que a maioria de nós pensamos. A gente precisa ter um sentimento para passar essa energia positiva. A gente precisa estar vibrando numa energia positiva, numa energia de segurança. A gente não pode estar vibrando, estar na frequência do medo, porque tudo isso a gente passa por filho. Se a gente está na frequência da inveja, do ódio, do medo, do sentimento de culpa, das brincadeirinhas, das murmurações, da zoação, da preguiça, do desânimo,
Se a gente está nessa frequência, se a gente vibra nessa frequência, é a energia que a gente passa para o filho. Se a gente não tem uma segurança, uma estabilidade emocional, é o que a gente passa para o nosso filho. Se a gente não sabe ter uma conduta propícia, adequada, segura, verdadeira, sincera, séria para com o nosso filho, a gente só passa insegurança, mentira, desequilíbrio. Como que um filho vai conseguir se orientar, caminhar na segurança se o próprio pai, se a própria mãe estão desequilibrados? Se eles vibram na mentira, se eles vibram na traição, se eles vibram na má intenção, se eles vibram no ódio. E as pessoas têm um engano, eles se enganam na questão do amor. Você tome muito cuidado com pessoas que vivem chamando você de meu amor, de meu amigo, de meu querido, de abençoado. As palavras da boca dele não diz nada. Pelo contrário. Então você tome cuidado com essas pessoas que vivem te bajulando. A Bíblia fala, Jesus fala sobre tudo isso. As pessoas vivem com aquele meu amor daqui, minha querida dali, mas e o comportamento? E o sentimento? E o respeito? O olhar um para com o outro? O olhar é verdadeiro? O sentimento é verdadeiro? Ou é só coisa da boca, meu amor daqui? Não é, porque só basta uma faísca. Basta uma fraqueza, um tropeço do outro para o outro condenar o outro e perder o controle. Então não é verdadeiro, é só uma fachada. É isso que o Pablo Marçal vem propor. Por isso que ele cobra tão caro. Caro para quem não quer mudar, né? Porque se você compra um curso desse com a intenção, com o intuito que seja verdadeiro. Aliás, na Bíblia fala sobre o verdadeiro. Se o seu coração é puro, se é sincero a sua mudança. Porque eu vim do lamaçal de ódio, eu vim de um lar perturbado, carregado de ódio, rancor. Estou me curando. Mas através de quê? Através do meu esforço, do meu sincero esforço, da minha boa vontade, em suportar todas as má intenções à minha volta e saber lidar. Como Jesus fala, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. E perdoar significa não sentir ódio. Nada mais do que isso. Perdoar significa não sentir ódio, não vibrar no sentimento de ódio. Não significa você ficar lambendo e bajulando pessoas, não. Bom, gente, é isso que eu queria dizer hoje a respeito de Pablo Marçal. Tá? Pablo Marçal não é uma farsa. Por isso que o cara é bilionário, por isso que o cara é rico. E quase foi presidente aí do Brasil. Tem milhares de pessoas seguindo ele. Eu não sou fã dele, não. Porque eu, com certeza, eu sei que ele não quer fã. Assim como eu também não quero fã de ninguém. Assim como Jesus também não queria fã de ninguém. Jesus assumiu a responsabilidade pela humanidade desequilibrada. Ele assumiu a responsabilidade pelas mentiras. E depois pediu para Deus perdoar todo mundo, porque ninguém sabia o que estava fazendo. Mas aí as pessoas ficaram tudo com remorso no final, né? E é assim que funciona nas famílias. Você maltrata o seu irmão, você não sente amor por ele. A maioria não sente amor pela esposa, não sente amor pelo marido, não sente amor pelos filhos, não sente amor pelos irmãos. A maioria vive com raiva, fingindo. E a primeira oportunidade na fraqueza do outro, ele monta em cima. E aí depois o outro falece, aí ele vive com remorso, sofrendo. Assim como eu passei durante muitos anos, eu caí na real. Então caia na real também. E procura assistir aí os vídeos de Pablo Marçal, tá? Com boa vontade, para você entender o que ele quer dizer. Se for com sinceridade, eu garanto que você vai entender alguma coisa. Meu nome é Roberto, se foi bom para você o vídeo, dê aquele like aí, compartilhe esse vídeo aí, beleza? E até o próximo vídeo. Tchau.